Nas primeiras semanas de 1942, enquanto a batalha se desenrolava na Europa Ocidental e no norte de África, a ameaça japonesa de invadir a Malaya e Singapura tornou-se uma realidade. Era impensável para os britânicos que a ilha que tinham apelidado de Gibraltar do Oriente pudesse cair, e, no entanto, caiu, com consequências terríveis. Cerca de 80 mil prisioneiros de guerra foram feitos em Singapura e outros 50 mil na Malásia. Não admira que o primeiro-ministro britânico Winston Churchill o tenha descrito como o pior desastre e a maior capitulação da história britânica. Mas antes do desenrolar dos acontecimentos de 1942, os japoneses tiveram de neutralizar a possibilidade de uma intervenção americana. Estavam sedentos de recursos, não tinham qualquer fonte de petróleo e tinham perdido 93% do seu abastecimento depois de o presidente dos Eisenhower, Franklin D. Roosevelt, ter decretado um embargo em julho de 1941. Embora os japoneses tivessem um tratado petrolífero com os holandeses, este também foi quebrado quando os Países Baixos aderiram ao embargo. Sem petróleo, metal e outros recursos, o Japão podia recuar e perder a face ou procurar encontrar os recursos de que necessitava noutro lugar. Esses recursos encontravam-se no Pacífico Sul. A frota americana do Pacífico era a única força capaz de desafiar a marinha japonesa. Os americanos tinham bases nas Filipinas que podiam ameaçar as linhas de comunicação entre as ilhas japonesas e as Índias Orientais. Todos os petroleiros que se dirigissem ao Japão teriam de passar por Luzon, controlada pelos americanos. Em 7 de dezembro de 1941, a Força Aérea do Exército Imperial Japonês destruiu grande parte da frota e da Força Aérea Americanas estacionadas em Pearl Harbor. Foi um ataque de tal audácia que quase desafiou a crença. O presidente Franklin D. Roosevelt descreveu-o como uma data que viverá na infâmia. A América já não podia adotar uma visão isolacionista. A guerra já não podia ser vista como um conflito puramente europeu. A 8 de dezembro, o Congresso dos Estados Unidos declarou a existência de um estado de guerra entre os Estados Unidos e o Japão. A 11 de dezembro, os países do eixo, Alemanha e Itália, declararam guerra aos Estados Unidos. O Congresso reconheceu imediatamente a existência de um estado de guerra com a Alemanha e a Itália. Os Estados Unidos estavam agora em guerra em todas as frentes. O conflito no Pacífico e a guerra na Europa tiveram causas diferentes. A decisão de Adolf Hitler de declarar guerra aos Estados Unidos, nas horas que se seguiram ao ataque japonês a Pearl Harbor, foi uma das razões que os levou a esta situação. No entanto, os japoneses não lhe tinham pedido ajuda, e mesmo que a tivessem pedido, ele não tinha nada para oferecer.
Havia na América quem não gostasse da perspectiva de lutar no Pacífico e na Europa, e, no entanto, a decisão de Hitler de declarar guerra significava que as duas maiores potências militares e industriais do mundo, a América e a Rússia, estavam agora alinhadas contra ele. A principal causa da guerra no Pacífico, como veremos, foi a decisão do Japão de alargar ainda mais o seu império. O que a Grã-Bretanha tinha feito 100 anos antes, o Japão procurava agora copiar. Para os japoneses, a Segunda Guerra Mundial não existia. Para eles, era a Grande Guerra da Ásia Oriental. Um conflito que tinha começado não em 1939, mas em 1931, com a invasão da Manchúria pelo. A China era o grande inimigo. Com 65 milhões de bocas para alimentar, os militares japoneses decidiram que a única forma de sustentar a população era a expansão. Os japoneses tinham sido cruéis invasores da China, procurando a glória do império, mas também a riqueza que se encontrava para além das suas fronteiras, em mercados mais vastos para a sua indústria. No entanto, as riquezas que o Japão procurava conquistar, através da invasão, pertenciam na altura às potências coloniais europeias. Os franceses estavam na Indochina, os holandeses nas Índias Orientais e a Grã-Bretanha na Malásia, Singapura e Birmânia. Com as potências coloniais a travar uma guerra na Europa, as suas capacidades militares estavam esgotadas. O Japão escolheu este momento para atacar. Mas para que o Japão fosse bem-sucedido na sua ação contra estas antigas potências coloniais, tinha de impedir que a frota americana do Pacífico viesse em seu auxílio. O ataque a Pearl Harbor deu-lhes a vantagem que procuravam. O Japão atacou com força e rapidez, atacando as possessões americanas no Pacífico, as Filipinas, a ilha Wake e Guam. A ilha de Midway foi bombardeada por navios de guerra japoneses. Era um padrão que se repetiria vezes sem conta. De seguida, avançaram para a Ásia continental. Hong Kong, a que os japoneses chamavam a cidadela do imperialismo britânico na China, foi atingida por ar e mar. Os aeródromos da Malásia sentiram a força total da Força Aérea do Exército Imperial Japonês. Singapura foi bombardeada. As tropas japonesas desembarcaram no norte da Malásia e no sul da Tailândia. A principal base aérea americana nas Filipinas, Clark Field, foi atacada. Nas Filipinas, a ilha principal de Luzon foi atingida, tal como o Bornéu britânico, onde a única unidade terrestre aliada, um batalhão indiano do 15º Regimento de Punjab, em inferioridade numérica, conseguiu resistir durante 10 semanas antes de ser dominada. Após uma semana de combates, no dia de Natal de 1941, a guarnição britânica de Hong Kong caiu. Tinha resistido mais tempo do que se esperava. Isolada no extremo sudeste da China, Hong Kong tinha sido considerada dispensável, mas 6.000 defensores tinham resistido a 40.000 japoneses. O fim chegou quando os reservatórios da colônia foram tomados. Não havia nada a fazer senão render-se. A campanha japonesa na Birmânia demorou muito mais tempo. A Birmânia era um prêmio muito procurado. Proporcionava aos britânicos uma porta de entrada para a Índia, a joia da coroa colonial. Além disso, desde 1938, que a estrada da Birmânia, que ia de Mandalay a Kunming, era a única via de abastecimento terrestre para as forças nacionalistas que lutavam contra os japoneses na China. Com os americanos a acreditarem erradamente que a China contribuiria com uma força poderosa para ajudar a derrotar o Japão, era essencial que a estrada permanecesse aberta e que a China fosse mantida abastecida.
com a adesão da China aos aliados e a declaração de guerra à Alemanha, à Itália e ao Japão, o general americano Joseph Stilwell, Vinegar Joe, como era conhecido, juntou-se ao líder nacionalista chinês Chiang Kai-shek como seu chefe de gabinete. Embora tenham conseguido repelir com êxito um ataque japonês na China em 15 de janeiro, o seu sucesso foi de curta duração. Os japoneses já estavam na Birmânia e não deixaram que a densa selva impedisse as suas ambições. Nos locais onde as estradas estavam bloqueadas, simplesmente refugiavam-se na vegetação rasteira. As forças birmanesas treinadas pelos britânicos não conseguiram travar o seu avanço. O primeiro objetivo do Japão era Rangoon, o único porto da Birmânia. Alcançaram-no e tomaram-no no início de março. Quando as forças japonesas ganharam o controle da extremidade birmanesa da estrada, tinham conseguido não só obter os ricos recursos de petróleo e borracha que a Birmânia tinha para oferecer, mas também fechar as ligações terrestres da China aos aliados. A Birmânia permaneceria nas mãos dos japoneses até maio de 1945. Na comunidade das Filipinas, as forças aliadas eram comandadas pelo general Douglas MacArthur. As Filipinas tinham sido oficialmente transformadas em território dos Estados Unidos em 1902. Nos meses que antecederam a guerra, os dias foram lânguidos, dedicados a cerimônias, inspeções e treinos. Os oficiais e as suas mulheres ocupavam as noites e os fins de semana com eventos sociais e partidas de golfe, enquanto os soldados desfrutavam das delícias oferecidas nos bares de Manila. Defender os milhares de ilhas que constituíam as Filipinas era um pesadelo. Ficavam a 8 milhas da costa ocidental americana, mas apenas a 200 milhas da Formosa, controlada pelos japoneses. Para as defender, o general MacArthur tinha o equivalente a 2 divisões de tropas regulares, 16 mil soldados regulares americanos e 12 mil escuteiros filipinos. Podia recorrer a milhares de milícias filipinas adicionais, mas estas não estavam treinadas e estavam mal equipadas. Dificilmente constituiriam uma força suficientemente forte para fazer frente ao poderio do exército imperial japonês. Os estrategas americanos tinham desenvolvido 2 planos para combater a possível agressão japonesa, um para a marinha e outro para o exército. A marinha planeava lutar em todo o Pacífico Central para uma batalha culminante e decisiva com a frota japonesa. O exército não via forma de salvar as Filipinas e preferia uma defesa estratégica ao longo de uma linha Alasca-Havaí-Panamá. Mas a eliminação das Filipinas era politicamente impossível. À medida que a guerra se aproximava, foram feitos esforços frenéticos para reforçar as defesas da Commonwealth. Tanto o general MacArthur como o chefe do Estado-Maior do Exército, general George C. Marshall, que comandava as forças norte-americanas no Havaí, sobreestimaram as capacidades das suas próprias forças e subestimaram grandemente a força e a capacidade dos japoneses. Em particular, exageraram muito o poder do novo bombardeiro B-17 Flying Fortress, alguns dos quais foram enviados para as Filipinas nos últimos dias de paz. Os seus esforços revelaram-se demasiado pequenos e demasiado tardios. Com a frota do Pacífico do Zequaxerigoash paralisada em Pearl Harbor, a Força Aérea do Exército Imperial Japonês voltou agora a sua atenção para as Filipinas e apanhou a Força Aérea dos Quechua-Quechua em terra. O Japão tinha a supremacia aérea total. Uma reserva de torpedos foi destruída. Os submarinos americanos foram inutilizados. Apenas o exército americano-filipino de MacArthur, que se encontrava sitiado, resistiu na principal ilha filipina de Luzon. O exército japonês desembarcou no norte a 22 de dezembro de 1941 e começou a avançar para sul, em direção a Manila. Inicialmente,
MacArthur estava inclinado a enfrentar os japoneses nas praias, mas sem força aérea e apenas podendo recorrer à pequena frota asiática da marinha, não estava em posição de desafiar o Japão no mar. Embora as tropas regulares norte-americanas e os batedores filipinos fossem excelentes, a realidade é que estavam verdadeiramente em inferioridade numérica. Após 2 semanas de duros combates, as tropas americanas e filipinas retiraram-se para a península de Bataan, no lado oeste da Baía de Manila. Aí, MacArthur podia seguir uma estratégia de defesa e atraso, encurtando as suas linhas e utilizando o terreno montanhoso e coberto de selva em seu proveito. Além disso, podia negar aos japoneses a utilização de Manila como porto. Talvez até conseguisse aguentar o tempo suficiente para que fosse montada uma força de socorro nos Estados Unidos. Mas não foram só balas e obuses que os aliados tiveram de enfrentar. Os japoneses lançaram uma guerra de propaganda nos céus das Filipinas, lançando milhares de panfletos sobre as tropas aliadas, insistindo que não tinham esperança e exigindo a sua rendição. Mas não houve capitulação. A 26 de dezembro de 1941, MacArthur declarou Manila uma cidade aberta, não seria disputada. A 2ª de janeiro, Manila e a base naval americana de Cavite foram capturadas. MacArthur dirigiu as operações a partir da sua base na ilha fortaleza de Corregidor. Embora a península de Bataan estivesse bem fortificada, estava terrivelmente sobrelotada, 106 mil soldados e civis. Havia muito pouca comida e muito poucas munições. A doença e a subnutrição instalaram-se. A força americano-filipina, afetada pela disenteria e pela malária, continuou a lutar, mas a doença e a falta de alimentação adequada ceifaram mais vidas do que o inimigo. Em março, era evidente que a ajuda dos Estados Unidos não chegaria. No entanto, os aliados resistiram corajosamente durante 4 meses. Embora a tentativa de manter as Filipinas fosse galante, estava inevitavelmente condenada. Em fevereiro, o general MacArthur recebeu do presidente Roosevelt a ordem de partir. No dia 12, embarcou num torpedeiro a motor, com novas ordens para assumir o comando das linhas de comunicação entre a Austrália e a América, que estavam agora ameaçadas. Ao deixar as Filipinas, declarou a famosa frase "Eu voltarei". A frase tornou-se um grito de guerra para os aliados. Do seu barco, MacArthur apanhou um avião para Darwin. O seu B-17 Flying Fortress levantou o voo do aeródromo de Del Monte, em Mindanao, com um motor a falhar. O voo de 5 horas levou-o e a sua equipa a sobrevoar as ilhas inimigas capturadas de Celebes, Timor e a parte norte da Nova Guiné. De alguma forma, conseguiram evitar os caças zero inimigos. Quando finalmente chegaram a Darwin, descobriram que estava a ser atacada pelos japoneses, pelo que se desviaram para o Batchelor Airfield, a cerca de 50 milhas de distância. Quando finalmente desembarcaram do avião, MacArthur, cansado, comentou: "Foi por pouco, mas é assim na guerra. Ganha-se ou perde-se, vive-se ou morre-se, e a diferença é apenas uma pestana." Alguns oficiais da Marinha Americana tinham dado a MacArthur apenas uma hipótese em 5 de escapar das Filipinas. Através das ondas de rádio, Tokyo Rose vangloriava-se de que os japoneses o iriam capturar. Mas MacArthur e a sua família conseguiram escapar. Era a partir desta nova base australiana que ele conduziria a fase seguinte das operações. Passariam mais de 2 anos até que ele pudesse cumprir a sua promessa.
em outubro de 1944, regressou às Filipinas à frente da força de invasão americana. Como já descobrimos, uma das principais forças motrizes por detrás da política de expansão japonesa era a sua necessidade de substituir o petróleo perdido quando a América impôs o seu embargo. Assim, com apenas 18 meses de reservas de petróleo, a máquina de guerra do Império Japonês invadiu as Índias Orientais Holandesas, ricas em petróleo, a 11 de janeiro. Uma força conjunta americana, britânica, holandesa, australiana, sob o comando do general Wavell, tinha sido formada para proteger a cadeia curva de ilhas que começa no noroeste com Sumatra e continua para sul e leste através de Java, Bali, Flores e Timor. Esta última a apenas 400 milhas da costa de Darwin, na Austrália. Quando o general Wavell assumiu o comando, as perspectivas não eram boas. As forças holandesas estavam espalhadas pelas ilhas em pequenas guarnições. O apoio aéreo era escasso. Não havia porta-aviões para dar peso naval. Os japoneses atacaram o sul de Sumatra com 700 tropas de paraquedistas a 13 de fevereiro. A ameaça a Java era iminente. Por ordem de Churchill, o general Wafu partiu para a Índia. As forças holandesas ficaram sob o comando do almirante Helfrich, 3 batalhões australianos, um esquadrão de tanques britânicos e 5 esquadrões da RAF juntos enfrentaram os japoneses no que ficou conhecido como a Batalha do Mar de Java. Foi uma ação galante, mas os japoneses não seriam travados. Na altura em que as forças de invasão japonesas chegaram à terra, a marinha aliada em Java deixou de existir. Sem cobertura aérea ou apoio naval, a resistência em terra foi curta. O almirante Helfrich rendeu-se a 8 de março. Entretanto, as forças imperiais japonesas avançavam pelas selvas da Malaya, em direção ao prêmio que era Singapura. Os britânicos estavam presentes em Singapura desde 1819, altura em que Sir Thomas Stamford Bingley Raffles fundou um posto de comércio. O rápido crescimento de Singapura e a sua importância para a Companhia Britânica das Índias Orientais garantiram a permanência dos britânicos no território. Em 1824, o Estatuto de Singapura como possessão britânica foi cimentado por um tratado anglo-holandês que dividiu o arquipélago malaio entre as duas potências coloniais. Os britânicos controlavam a área a norte do Estreito de Malaca, incluindo Penang, Malaca e Singapura, enquanto a área a sul do estreito foi atribuída aos holandeses. A Grã-Bretanha também tinha interesses na Malásia, a norte da ilha de Singapura. Esta região tinha se tornado uma importante fonte de borracha e estanho. Em 1910, o padrão do domínio britânico nas terras malaias estava estabelecido. Os territórios do estreito eram uma colônia da coroa, governada por um governador sob a supervisão do gabinete colonial em Londres. A sua população podia ser 50% chinesa, mas todos os residentes, independentemente da sua raça ou credo, eram súbditos britânicos, súbditos que agora enfrentavam uma força de invasão japonesa. Em 1940, como primeiro Lorde do Almirantado, Winston Churchill tinha sido responsável pelas defesas de Singapura. Estava convencido de que, se a ilha fosse atacada, seria por mar. Informou seus colegas de gabinete que Singapura é uma fortaleza armada com 5 canhões de 15 polegadas e guarnecida por 20 mil homens. Só poderia ser tomada após um cerco por um exército de pelo menos 50 mil homens. Para além disso, salientou que Singapura estava tão longe do Japão como Nova York estava de Southampton. Considerava impossível manter homens e munições a uma distância tão grande. Também não considerava plausível nessa altura que os japoneses, que descrevia como um povo prudente, se estendessem para além do Mar Amarelo e da China, onde já estavam ocupados.
Certamente, não embarcariam num empreendimento tão louco tão longe de casa. Churchill estava errado. Enviou 2 navios de guerra, o HMS Prince of Wales e o HMS Repulse. O HMS Prince of Wales era um navio de guerra da classe do rei George V. O Prince of Wales teve uma carreira breve mais ativa, ajudando a deter o Bismarck e transportando Churchill para a Conferência da Terra Nova. O HMS Repulse era um cruzador de batalha da classe Renowned, o penúltimo a ser construído. Também ele tinha participado na perseguição do Bismarck. O almirantado tinha planeado que um porta-aviões acompanhasse os 2 navios, mas a ação nunca se concretizou. O HMS Repulse deixou Singapura em companhia do HMS Prince of Wales e de 4 destroyers, para tentar interceptar os comboios de invasão japoneses que se dirigiam para a Malásia. Mas a sua caça às forças de invasão revelou-se infrutífera e viraram para sul. Foi nesta altura que os aviões japoneses foram avistados. A frota foi atacada por 86 aviões. Sem a proteção de um porta-aviões, os navios estavam muito vulneráveis. A força que os britânicos pensavam ser um dissuasor inafundável foi afundada, deixando a costa da Malásia exposta. O general Yamashita podia agora avançar. O seu ataque a Singapura seria feito através da Malaya, e como os britânicos tinham sido lentos a enviar tropas de Singapura para norte, a Malaya estava mal defendida. Os japoneses começaram por encontrar resistência no 3º Corpo do Exército Indiano que defendia a costa. Estes foram rapidamente isolados e forçados a render-se. Embora o 25º Exército japonês estivesse em menor número do que os aliados, o general Yamashita concentrou as suas forças. Ele tinha apenas 30.000 homens, os aliados mais 100.000. Mas, apesar da sua inferioridade numérica, os japoneses avançaram com força. A 14 de janeiro, uma companhia de australianos emboscou tropas japonesas montadas em bicicletas que estavam a passar por um corte que levava à ponte sobre o rio Sungei-gemenche. Apesar de terem infligido pesadas baixas no seu primeiro grande confronto com os japoneses, os australianos acabaram por ser forçados a retirar. Os aliados não estavam preparados quando os japoneses deixaram as estradas e avançaram rapidamente pela selva. Esperava-se que a selva atrasasse o avanço japonês, mas os japoneses não andavam em caminhões, andavam a pé e de bicicleta. Com apoio aéreo próximo superior, blindagem, coordenação, táticas e experiência jogaram a seu favor. Os britânicos tinham subestimado as capacidades militares do seu inimigo. O conjunto de pilotos não treinados e o equipamento inferior dos aliados na Malaya, no Bornéu e em Singapura, nessa altura, não estavam à altura da Força Aérea do Exército Imperial Japonês. Os seus aviões de combate, especialmente o Mitsubishi A6M0, foram fundamentais para alcançar a superioridade aérea. Enquanto os combates prosseguiam na Malásia, os japoneses continuavam o bombardeamento estratégico de Singapura. Os britânicos fizeram o seu melhor para manter os bombardeiros à distância com fogo antiaéreo enquanto havia munições disponíveis. As potências governantes iniciaram a evacuação de mulheres e crianças. Algumas nunca mais voltariam a ver os seus pais e maridos. Com a derrota a aproximar-se, todos os navios disponíveis foram carregados à pressa com civis em fuga. O Empire Star, concebido para transportar um pequeno número de passageiros, foi abarrotado com 2.000 refugiados. Mas a coordenação falhou e a evacuação tornou-se caótica. Os aviões inimigos atacaram os navios em fuga e milhares de civis morreram afogados. Outros sobreviveram ao afogamento, mas foram assassinados pelas tropas japonesas quando se debatiam em terra na ilha de Banka. Com os japoneses a avançarem sobre Singapura, vamos analisar os acontecimentos que se desenrolaram na Europa. A partir do momento em que Hitler subiu ao poder, em 1933,
começou a aprovar as leis de Nuremberg, retirando direitos e cidadania aos judeus. Hitler não escondia sua antipatia pelos judeus e falava frequentemente da sua eliminação por todos os meios. Em 1941, estavam a ser construídos os primeiros campos de extermínio: Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, Majdanek e, finalmente, Auschwitz-Birkenau. A 20 de janeiro de 1942, na Vila Wannsee, em Berlim, realizou-se a Conferência de Wannsee, uma reunião para discutir os aspectos práticos do assassínio em massa. Embora nunca tenha sido encontrada nenhuma ordem que ligasse diretamente Adolf Hitler ao extermínio dos judeus, Rudolf Hess, comandante do campo de Auschwitz, e Adolf Eichmann, que foi descrito como o arquiteto do Holocausto, afirmaram ambos que essa ordem existia no início do verão de 1941. Escrevendo no seu diário, Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Reich de Hitler, observou: no que respeita à questão judaica, o Führer está determinado a limpar a mesa. Agora chegou a Guerra Mundial. A destruição dos judeus deve ser a sua consequência necessária. Não podemos ser sentimentais em relação a isso. Não nos compete sentir simpatia pelos judeus. Em Wannsee, foram estabelecidos os planos para a solução final. O extermínio em massa dos judeus começou pouco depois. Mas a máquina de guerra nazi não tardaria a ter de enfrentar uma força aliada alargada. Os americanos já estavam a combater os japoneses no Pacífico e agora estavam prestes a entrar na luta na Europa, com cerca de 4.000 soldados a desembarcarem na Irlanda do Norte. Estas eram as primeiras tropas americanas a pisar solo europeu desde a partida das tropas expedicionárias americanas no final da Grande Guerra. Foram recebidos por Sir Archibald Sinclair, secretário de Estado da Aviação, com as seguintes palavras: "A vossa chegada em segurança marca a nova etapa da Guerra Mundial. É um presságio sombrio para o Sr. Hitler. Nem o seu significado se perderá para o general Tojo. Na verdade, o envio de tropas americanas para a Grã-Bretanha estava a ser planeado desde abril de 1941, 8 meses antes do ataque a Pearl Harbor. Os empreiteiros americanos já tinham trabalhado arduamente na construção de bases para os 87.000 americanos que o Departamento de Guerra dos Epircínicos planeava enviar. Para os GIs, a vida na Grã-Bretanha levou algum tempo a te habituar-se. Para começar, conduziam no lado errado da estrada, e os programas sem fios da BBC não eram exatamente aquilo a que estavam habituados. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos distribuiu um manual, instruções para os militares americanos na Grã-Bretanha, para os aconselhar sobre as peculiaridades dos britânicos, do seu país e dos seus costumes. O guia tinha como objetivo aliviar o choque cultural dos soldados que faziam a sua primeira viagem à Grã-Bretanha, ou já agora ao estrangeiro. Uma passagem dizia: "Os britânicos não sabem fazer uma boa chávena de café. Vocês não sabem fazer uma boa chávena de chá. É uma troca equilibrada." Havia explicações sobre tudo o que o GI poderia encontrar, desde pesos e medidas a dinheiro, racionamento e desporto. O beisebol pode ter sido o passatempo nacional no seu país, mas na Grã-Bretanha o cricket era o desporto de verão. Para alguns americanos, as nuances do jogo eram demasiado excitantes. A chegada à Grã-Bretanha de relações ricas vindas do outro lado do Atlântico significou a chegada de abastecimentos americanos. De repente, os britânicos, especialmente as mulheres jovens, começaram a receber artigos que tinham sido racionados desde 1940. Manteiga e toucinho, açúcar, compota e ovos. O queijo e a fruta enlatada apareceram na mesa da cozinha e, de repente, havia uma oferta abundante de meias de nylon e pastilhas elásticas. No dia 9 de fevereiro, o velho ditado "a limpeza está ao lado de Deus" tornou-se um pouco mais difícil de alcançar. O sabão passou a fazer parte das rações, mas os americanos viajaram com um fornecimento abundante.
Todos estavam ansiosos por serem vistos a fazer a sua parte. A família real britânica não era exceção. A 25 de fevereiro, a princesa Isabel, a futura rainha Isabel, alistou-se para o serviço de guerra. A 6.000 milhas de distância, as forças aliadas estavam a recuar da Malásia. A sua campanha de 54 dias tinha terminado. Para a consternação dos britânicos, os japoneses aproximavam-se de Singapura. Para além de ser um importante porto estratégico, Singapura era o lar de muitos dos que apoiavam a China. O apoio financeiro provinha dos chineses de etnia Han, apoio que contribuiu para travar o avanço japonês na China. Mais uma razão para os japoneses invadirem a ilha. Os aliados aguentaram, enfrentando um ataque japonês determinado. Para o general Yamashita, foi um momento de nervosismo, como mais tarde recordaria. O meu ataque a Singapura foi um bluff que resultou. Eu tinha 30.000 homens e estava em desvantagem numérica de mais de 3-1. Sabia que, se tivesse de lutar durante muito tempo por Singapura, seria derrotado. Foi por isso que a rendição teve de ser imediata. Estava sempre com muito medo que os britânicos descobrissem a nossa fraqueza numérica e a falta de abastecimentos e me obrigassem a desastrosos combates de rua. Singapura estava sob o comando do tenente-general Arthur Percival. Tinha à sua disposição cerca de 100.000 militares da Austrália, Grã-Bretanha e Índia, bem como soldados criados na Malásia e em Singapura. Prepararam a sua defesa. A estratégia japonesa era astuta. À meia-noite de 7 de fevereiro, as tropas japonesas desembarcaram sem oposição na costa nordeste de Singapura e deram a impressão de um ataque iminente a partir dessa direção. No entanto, no dia seguinte, iniciaram um ataque estratégico aéreo e de artilharia na costa noroeste. Às 9h30 dessa noite, foi lançado o primeiro assalto anfíbio japonês a Singapura. Sem se deixar abater pelas pesadas baixas sofridas pelos metralhadores australianos, vaga após vaga de tropas japonesas desembarcaram com sucesso. Por volta da meia-noite, a defesa australiana foi quebrada. No dia seguinte, o aeródromo de Tengah caiu nas mãos dos japoneses. Singapura virou as suas famosas armas costeiras de grande calibre para o interior, pelo menos os que conseguiam virar. Mas os canhões foram abastecidos principalmente com projéteis perfurantes, necessários para penetrar nos cascos dos navios de guerra blindados, a razão pela qual os canhões existiam. Se os canhões tivessem sido bem abastecidos com cartuchos altamente explosivos, os atacantes japoneses teriam sofrido pesadas baixas. Os canhões teriam ajudado a repelir o avanço japonês. Não o fizeram. Com as suas tropas bem estabelecidas na costa norte, o objetivo seguinte de Yamashita era Bukit Timah, que comandava a aproximação noroeste à cidade de Singapura. Yamashita pediu a Percival que se rendesse, mas Percival tinha ordens estritas para lutar até ao fim. Travou-se uma batalha amarga em que a 18ª Divisão Japonesa enfrentou o 1º e 2º Batalhões do Regimento Malaio, apoiados por homens das forças australianas. Os aliados lutaram obstinadamente e mantiveram o ataque japonês à distância até a meia-noite de 12 de fevereiro dia. Mas como as probabilidades se tornaram demasiado grandes, o regimento malaio recuou. Em Bukit Chandu, os soldados aliados ficaram sem munições, mas recusaram-se a desistir. Enfrentaram os japoneses em combates corpo a corpo, mas de nada serviu. Na tarde de 14 de fevereiro, Bukit Chandu foi tomada. Por esta altura, o avanço japonês tinha forçado as tropas britânicas a recuar para um perímetro à volta do município. Esta era a sua última defesa. À volta deste perímetro, os japoneses convergiram. O fim estava iminente.
O abastecimento de água caiu para um nível crítico e as provisões, incluindo alimentos, combustível e munições, também estavam a escassear. Estas razões, juntamente com o número crescente de baixas civis, levaram Percival a tomar a importante decisão de se render. No dia 15 de fevereiro de 1942, às 18 horas e 15 minutos, numa sala de conferências improvisada na fábrica da Ford Motor Company em Singapura, o general Arthur Percival, pelos aliados, rendeu a ilha ao tenente-general Yamashita Tomoyuki. Foi uma vitória magnífica para o Japão, pois a tomada de Singapura assinalou o fim do poder britânico no Extremo Oriente. Da parte dos britânicos, o telegrama de Percival para o comandante supremo do Comando Americano-Britânico-Holandês, australiano, dizia: "Todas as fazendas fizeram o seu melhor." Dos 50.000 soldados brancos capturados em Singapura, 18.000 morreriam de doença ou de maus tratos nos 3 anos e 8 meses seguintes. Os japoneses fizeram da ilha o quartel-general do Exército do Sul, passando a designar Singapura por Shonan, que significa Luz do Sul. Os japoneses tinham agora à sua disposição as riquezas da Malásia e tinham ganho o controle do Estreito de Malaca, a principal via marítima entre os oceanos Pacífico e Índico. Após a derrota britânica em Singapura, os movimentos nacionalistas começaram a aperceber-se de que as antigas potências coloniais não eram a força superior imbatível em que acreditavam, um ponto que marca o início do declínio do Império. A partir daqui, podemos traçar a espiral descendente das potências coloniais britânicas. Com a queda de Singapura, noutros locais, o Império Britânico estava sob ataque. Pouco antes das 10 horas do dia 19 de fevereiro, 188 aviões japoneses caíram sobre Darwin, no que seria um ataque de precisão. Marcou o início de ataques contra a Austrália, que se prolongariam até 1943. Os australianos viram-no como o seu Pearl Harbor, e embora Darwin não tivesse a mesma importância que o alvo americano no Hawaii, foi lançado um maior número de bombas. Darwin não estava preparada. 8 navios que se encontravam no porto foram afundados, incluindo um destroyer americano, o USS Peary. Outros 35 navios foram danificados. Nenhum dos poucos aviões aliados disponíveis conseguiu descolar. Todos foram destruídos ou danificados. Em apenas 40 minutos, os aviões japoneses tinham atingido o seu objetivo e voltaram para casa. Mas outra vaga estava para vir. Desta vez, eram 54 bombardeiros japoneses, o seu alvo, a cidade e o aeródromo de Darwin. 250 trabalhadores das docas e do porto perderam a vida nesse dia, e entre 300 e 400 ficaram feridos. O verdadeiro número de vítimas foi suprimido pelo governo australiano por receio de pânico em massa, mas mesmo assim instalou-se o caos. Embora o dia 19 de fevereiro fosse um dia de regozijo para os japoneses antes do fim do verão, os 4 porta-aviões imperiais envolvidos no ataque seriam de facto afundados durante a Batalha de Midway. Enquanto as forças japonesas ganhavam o dia no Pacífico, os seus compatriotas viviam algo muito diferente na América, onde milhares de cidadãos japoneses tinham fixado residência. Depois de Pearl Harbor, um rosto japonês na América não era um rosto bem-vindo. Na realidade, as relações entre a comunidade japonesa e o público americano, em geral, estavam a desmoronar-se há anos. Os agricultores que não gostavam de competir com a mão de obra imigrante podiam agora argumentar a lealdade para com os Estados Unidos como razão para desconfiar de qualquer pessoa de origem japonesa. Mesmo antes de Pearl Harbor, o presidente Roosevelt tinha ordenado a recolha dos nomes e endereços de todos os japoneses nascidos nos Estados Unidos e no estrangeiro. Todos os estrangeiros inimigos na Califórnia, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Utah e Nevada foram obrigados a entregar o que era descrito como contrabando. Em
Entre eles incluíam-se rádios de ondas curtas, câmaras fotográficas, binóculos e várias armas, como facas de caça e dinamite utilizada pelos agricultores para limpar terrenos. O congressista de Los Angeles, Leland Ford, escreveu: "Não creio que possamos ser demasiado rigorosos na nossa consideração para com os japoneses, tendo em conta a forma traiçoeira como fazem as coisas." A Califórnia votou a exclusão de todos os descendentes de nativos com os quais os Estados Unidos estão em guerra, de todos os cargos da função pública. Foram criadas zonas proibidas, locais interditos a todos os estrangeiros inimigos. Os alemães, italianos e japoneses foram obrigados a abandonar as zonas ribeirinhas de São Francisco. O procurador-geral da Califórnia, Earl Warren, chamou aos californianos japoneses o calcanhar de Aquiles de todo o esforço de defesa civil e avisou: "A não ser que se faça alguma coisa, pode haver uma repetição de Pearl." As quintas foram transferidas das mãos dos nipo-americanos para arrendatários e empresas caucasianas. A principal preocupação era a continuação da produção em plena capacidade. Foi dito aos agricultores nipo-americanos que continuassem as suas atividades agrícolas no período anterior ao despejo e que a destruição das colheitas seria punida como sabotagem. A 19 de fevereiro de 1942, o presidente Roosevelt assinou uma ordem executiva que deu início à recolha e evacuação de 120 mil nipo-americanos para um dos 10 campos de internamento, oficialmente designados por centros de recolocação. Embora os nipo-americanos constituíssem a esmagadora maioria dos que se encontravam nos campos, milhares de americanos de ascendência alemã, italiana e outros europeus foram também forçados a deslocar-se para esses campos. Embora as condições não fossem boas, em nada se assemelhavam aos campos de concentração criados pelos nazis. Na Europa, os nazis não estavam a ter tudo à sua maneira. Embora as tropas alemãs continuassem a sitiar a cidade russa de Leningrado, esta recusava-se a cair. Leningrado era um dos principais alvos da Operação Barbarossa de Hitler, que esperava que a cidade caísse como uma folha. Os primeiros obuses caíram sobre Leningrado a 8 de setembro de 1941. O Exército Vermelho tinha sido flanqueado quando os alemães cercaram a cidade. Mas a cidade não caiu como Hitler imaginou que aconteceria. Reagiu e continuou a reagir durante 900 dias. Os quase 3 milhões de civis da cidade, incluindo cerca de 400 mil crianças, recusaram-se a render-se. Em vez disso, suportaram dificuldades cada vez maiores. Em janeiro e fevereiro, Leningrado mergulhou nas profundezas de um inverno extremamente frio. A falta de combustível levou a que a utilização de eletricidade nas casas fosse proibida. A indústria e o exército tinham prioridade. O querosene para os candeeiros a petróleo era impossível de obter. A lenha passou a ser a principal fonte de calor das casas, sendo os móveis e as tábuas do soalho queimados na maioria delas. Os alimentos necessários para combater o frio simplesmente não estavam disponíveis. Se houvesse pão, as pessoas tinham de fazer fila ao frio intenso, na esperança de que ainda restasse algum quando chegassem à frente da fila. Em janeiro e fevereiro, 200 mil pessoas morreram de frio e de fome. Apesar destas perdas trágicas e das condições desumanas, as indústrias de guerra da cidade continuaram a trabalhar. Sem aquecimento, sem abastecimento de água, quase sem eletricidade e com muito pouco para comer, a cidade recusou-se a sucumbir aos nazis. Os alemães estavam a descobrir que os seus inimigos ainda tinham muita luta, e enquanto os russos resistiam a Hitler, Winston Churchill planeava a fase seguinte da guerra contra ele. Nos corredores do poder, as palavras do primeiro-ministro britânico soaram bem alto aos ouvidos dos seus estrategas militares. "A Marinha pode fazer-nos perder a guerra", disse ele, "mas só a RAF a pode ganhar. O nosso esforço supremo deve ser o de obter um domínio esmagador do ar. Os caças são a nossa salvação,
mas só os bombardeiros fornecem os meios para a vitória. No dia de São Valentim de 1942, o Comando de Bombardeiros emitiu a Diretiva número 22, que pôs fim ao recente período de conservação de aviões pela RAF, embora os ataques continuassem a não ser efetuados em caso de mau tempo ou de perigo extremo. Com a entrada em serviço do novo bombardeiro Lancaster, equipado com um novo dispositivo de navegação chamado JE, o Comando de Bombardeiros esperava que a localização dos alvos se tornasse muito mais fácil. 9 dias depois, uma das figuras mais influentes da Segunda Guerra Mundial assumiu o seu novo comando. O Marechal do Ar Arthur Bomber Harris foi nomeado comandante em chefe do Comando de Bombardeiros. Harris tinha a reputação de ser uma pessoa determinada e enérgica. Harris estava totalmente convencido de que o bombardeamento da Alemanha poderia pôr os nazis de joelhos e dar um golpe decisivo para ganhar a guerra. No início de março, os seus bombardeiros atingiram a fábrica da Renault, detida pelos nazis, no subúrbio parisiense de Billancourt. As instalações de produção sofreram danos graves, embora muitos trabalhadores franceses tenham morrido. No entanto, este ataque bem-sucedido foi um impulso moral muito necessário para as tripulações dos bombardeiros. Nessa mesma noite, o bombardeiro Lancaster fez a sua estreia operacional, colocando minas ao largo do porto francês de Brest. Dos 235 aviões da RAF que descolaram, apenas um não conseguiu regressar. 5 dias depois, a RAF fez um ataque a Essen, onde se situava uma fábrica da Krupp. A Krupp produzia submarinos, tanques, artilharia, armas navais, munições e outros armamentos para o exército alemão. Apesar de os resultados terem sido decepcionantes, os bombardeiros voltaram uma e outra vez. Não só a fábrica era um alvo, como também a cidade, de acordo com a nova diretiva. Era um prelúdio do que estava para vir. Sob a nova doutrina tática de bombardeamento de saturação de áreas, a RAF lançou 234 aviões e um ataque incendiário maciço contra Lübeck, no Báltico. O ataque devastou a cidade velha. Hitler ficou tão furioso que ordenou à Luftwaffe que bombardeasse vilas e cidades históricas britânicas em retaliação. Mas Harris não vacilou na crença do seu plano. No final de maio, 900 bombardeiros seriam enviados para devastar Colônia. Com os bombardeiros a levarem agora a luta à Alemanha, a guerra na Europa começou a virar na direção dos aliados. Hitler iria descobrir que os aliados não estavam preparados para se deitarem. Enfrentava agora uma RAF ressurgente, o poder da América e um inimigo obstinado na Rússia. Embora os aliados tivessem sofrido muito às mãos dos japoneses no Pacífico, já estavam a ser lançadas as bases de uma luta de regresso. Com a chegada das tropas americanas a Nouméa, na Nova Caledônia, estavam já a tomar forma os planos para a conquista americana de Guadalcanal, primeiro de um catálogo de ataques anfíbios às ilhas do Pacífico. Com a Batalha do Mar de Coral e a Batalha de Midway no horizonte, os japoneses não tardariam a aperceber-se de que a relativa facilidade com que tomavam as suas novas possessões chegaria ao fim. Os aliados estavam a ripostar.